Traz questões, fala de coisas que estão hoje ainda sem resolução nenhuma, me parece que são os mesmos. O Santa Marta tem a primeira UPP, é considerado também tudo leitura de jornal, que é um UPP que é considerado que mais deu certo, é que está mais à frente, etc. E tal. Queria ouvir de vocês o que é o Santa Marta hoje com o UPP em relação a esse período. O que mudou? Não mudou nada, os problemas são os mesmos. Atrás, esse filme, sempre que eu vejo eu me emociono. Aí porque meu pai aparece aí, então meu pai morreu, tem 5 anos, e tem outros amigos que aparecem aí que já morreram, então tem esse apelo que para mim é bastante difícil de vê-lo, mas também porque esse período aí eu era o presidente da Associação de Moradores de Santa Marta, né? E é uma realidade que é muito engraçado, porque eu nasci no Santa Marta, mas como é que o filme te revela também um outro lado, ou facetas dessa realidade que para mim foram surpresas, né? Ver pessoas falando, histórias de algumas pessoas. Então assim, o Santa Marta fisicamente tem uma mudança visível. Se a gente jogar a câmera ali hoje, né, e a coisa da superfície do Santa Marta, né, essa coisa aparente, tem uma mudança claríssima. E a coisa mais dura, a questão do lixo que aparece aí, ela melhorou, mas ela não se resolveu. Talvez esse é um problema, assim, do problema estrutural que segue, né, um pouco, não com a mesma dimensão, mas ele segue de uma forma muito incômoda ainda no Santa Marta. Que habitação as casas aí, né? A habitação, esse filme, ele pega aí já num processo de mudança das casas de madeira para a alvenaria. Ele pega essa transição. Então, deve vocês verem que aquele prédio que aparece no centro é a Associação de Moradores. É o primeiro prédio com estrutura, assim, de prédio que foi construído entre 81 e 83, né? Ele aparece assim, você ainda vê que os barracos baixinhos. Hoje, uma mesma fotografia daquele ângulo, ela desaparece, ela já está sobreposta pela quantidade de casas que já subiram. Então, exatamente por que esse é um período de transição? Porque a partir da eletrificação, o processo de eletrificação da Light em 81, né, a Light começa a eletrificar o Santa Marta em 81, isso dá uma firmeza, uma segurança para os moradores, e eles passam então a investir diretamente nas suas casas. Então isso por um lado. Por outro lado, você tem um projeto do Santo Inácio, junto à Ásia, que era chamado de mutirões comunitários, que os pais que tinham filhos na creche, eles podiam acessar o empréstimo, de onde 60% era doação e 40% ele podia pagar em prestações longas. Então isso também ajudou uma dinâmica interna de transformação do Santa Marta. Diria que a transformação de madeira para alvenaria foi pela poupança dos próprios moradores e por essa iniciativa do Colégio Santo Inácio, né? Na verdade, essa última fase do Santa Marta, talvez eu chame mais a atenção de vocês, são os últimos 8 anos principalmente, as casas coloridas que aparecem em função da urbanização. Mas já em 2004, quando começa, esses barracos de alvenaria já estão bem consolidados, já tem bem, né? Então assim, tem mudanças físicas, tem problemas que permanecem, mas eu acho que o barato disso aqui são as questões mais profundas que as pessoas colocam, são os dramas pessoais, que isso é muito bacana. Vocês sabem um pouco da origem desse filme. O CECIP recebe uma encomenda para fazer do Ministério da Justiça para fazer um filme sobre violência. E eles chegam lá no Santa Marta, chegam na associação, a gente estava de saco cheio desse papo de violência, amor sem violência, tal. A gente entrou numa discussão forte, o Coutinho ficou olhando assim o tempo inteiro. Quando terminou a reunião, ele falou, bom, tá bom, então a gente não vai falar sobre violência. Aí ele optou por 2 semanas no morro, então foram 2 semanas de câmera aberta. Então o filme é exatamente o tempo que ele permaneceu no Santa Marta.
Então, por isso que ele pega aquela mulher no começo, chegando no morro, depois pega ela 2 semanas depois, saindo já, e já tem emprego, já está trabalhando. E foi um processo bastante interessante, porque, primeiro, a associação que fez foi dar o apoio, né, dizer, olha, tá ok, pode funcionar aqui como um espaço de entrevista. Mas a gente não interferiu em nenhum momento na dinâmica do... Então ele foi abrindo ali, as pessoas entravam, começavam a falar, e daí foram puxando fios. Então Sidmar trabalhou como assistente de produção, Regina, Marinês. Essa galera também ajudou a fazer essas pontes e a encontrar esses personagens, que isso é um pouco, talvez, a força do Coutinho, né? O Coutinho tem uma capacidade muito grande de encontrar os personagens, né? E conseguir tirar desse personagem certamente aquilo que ele tem de mais interessante para falar. Então eu estava comentando a Cineia, essa negra que aparece no filme, que é muito forte, é muito interessante, porque eu acho que o filme funciona como uma terapia para ela, né? Quase que uma análise ali, porque ela começa de uma forma bastante forte, né? Questionando, depois ela entra num processo pessoal, né? de colocar para fora as questões dela, e termina querendo continuar a conversa, né? Pô, mas e aí? Mais, né? Quer dizer, tem um processo de... e eu acho que um pouco isso acontece com alguns dos entrevistados no filme, que eu acho que essa é a pegada do Coutinho, que esse filme a gente percebe bastante claro, né? Bom, outras questões, depois eu volto isso, porque essa questão a gente vai voltar a falar da UPP, mas vou deixar dar uma rodada.